Hi everyone, espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos começar nossa aula cumprimentando o nosso intérprete. Hi Calvin! Na aula de hoje nós vamos falar sobre os verbos modais may, e might e could por meio das tirinhas do Garfield e de textos diversos. Então lembrando vocês que o que será que nessa situação aqui Garfield está querendo dizer? Let's take a look. Né? Hang in there, baby. Could be worse. Então, se segure, baby, poderia ser pior. Veja, então a situação ali não está boa para o Garfield, mas ele ainda é otimista, ele diz que poderia ser pior. Hang in there, baby. O que a frase que Garfield diz, could be worse, quer dizer? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Como nós já vimos no slide anterior, a expressão hang in there, baby, e ele dizendo could be worse, quer dizer que poderia ser pior. A ação já não está boa para ele, mas poderia ser pior do que está acontecendo ali. Lembrando que nós vamos falar de modal, may e might. Qual a diferença? Primeiro vamos entender o que é um verbo modal. O verbo modal, como o próprio nome diz, ele molda a frase de alguma forma para que nós tenhamos uma situação a ser explanada. No nosso caso aqui, may pode trazer a ideia de permissão. May come in, posso entrar? Ou might, que seria no passado, que se torna uma situação um pouco mais formal, um pouco mais educada. May come in você pode utilizar em sala de aula, você pode utilizar dentro de casa. Might I come in já é uma situação um pouco de mais formalidade, num ambiente onde exija essa situação. Se torna mais formal. E o may not, ou talvez não, Também podemos utilizar may como possibilidade. It may rain tonight. Ou it might rain tonight. Possibilidade um pouco mais remota. Então, no caso, no presente, a possibilidade é mais propensa e, no passado, um pouco mais distante, um pouco mais remota. Nos exemplos acima, may e might têm o mesmo uso, presente. Em outros casos, might pode ser usado como o passado de may, seja no caso aqui da formalidade ou do passado, onde might vai acontecer. Could, on the other hand, pode ser utilizado. Por outro lado, could pode trazer a ideia de capacidade. He could swim years ago. Ele podia nadar anos atrás. Ou a possibilidade, she could arrive before dinner yesterday. Ele podia chegar antes do jantar
ontem. Observem que todas as situações estão acontecendo no passado, porque could indica ação no passado. E um pedido mais polido, um pedido mais educado. Could you leave, please? Poderia nos deixar, por favor? Então, se torna um pedido mais educado, mais polido. E aí, como nós temos a nossa expressão, I could hug you for hours. Poderia abraçar vocês por horas. Agora, observem a nossa tirinha. Garfield, I'm depressed. I could use a hug. Thanks, bud. Então, Garfield, me sinto deprimido, me sinto triste. Poderia te dar um abraço. Aí ele vem e abraça o Garfield. Thanks, buddy. Obrigado, amigo. Could no segundo quadrinho é. Qual a ideia que could traz no segundo quadrinho? Vou dar um tempo para vocês responderem e a gente já volta. No nosso quadrinho, né, então observando, lembrando que quadrinhos têm tanto a linguagem formal quanto a informal, o que nos auxilia a fazer a utilização, a verificar as palavras, verificar as sentenças e poder entender. Então, no nosso quadrinho, no primeiro, John está triste, está deprimido, né, e no segundo ele faz o uso de could com relação a uma coisa, e acontece a coisa que ele pede. Então, could no segundo quadrinho tem a ideia de pedido. Né? Eu poderia usar um abraço, eu poderia lhe dar um abraço. Para quê? Para que ele se tornasse, para que ele se sinta um pouco mais alegre. E no caso, Garfield acaba respondendo. E ele usa a expressão bud. Thanks, bud. Bud é uma informalidade para amigo, para companheiro, para parceiro mesmo, né? No nosso caso, continuando a nossa tirinha, continuando os nossos quadrinhos, nós temos a conversa, então, de Garfield com um amigo. I don't suppose you could discuss this like civilized cats. Não acredito que... eu suponho que podíamos discutir isto como gatos civilizados. Observem que o Garfield está sendo embalado para um determinado lugar. E a resposta do amigo dele é não. Não vamos ter essa conversa. I don't suppose we could discuss this like civilized cats. A expressão could quer dizer o quê? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
na nossa tirinha, observando a expressão could, né, na sentença ali. I don't suppose we could discuss this like civilized cats. Suponho que não podemos discutir isso como gatos civilizados. Né? E o amigo responde, não. Então, Garfield está todo amarrado, sendo encaminhado para Abu Dhabi. Mas na frase, could quer dizer o quê? Qual a intenção da utilização de could dentro da frase? É a polite request or a possibility. Então, é um pedido polido, é um pedido educado. Eu não suponho que poderíamos conversar como gatos civilizados, ou até mesmo uma possibilidade, que a gente sabe que não vai acontecer, porque o colega aqui acabou de responder negativamente. Agora, nós temos então um pequeno texto para darmos continuidade aos nossos exercícios. Mom's new glasses. Mom could not see too well, so she had to buy some new glasses. She got them in the city and they cost $200. Mom likes to read the paper and now she can see every word clearly. She can even read these two very small words, blue shell. Então, aqui descreve que os óculos novos de mamãe. Então, mamãe percebe-se que a mãe não estava conseguindo ler pela falta dos seus óculos. Então, ela foi até o centro de cidade, fez uma consulta e adquiriu um óculos a um custo. Agora, eles percebem que a mãe consegue ler os papéis e pode ver todas as palavras que estão inseridas nele. Inclusive, ela pode ler as duas pequenas palavras que estão ali. Blue shell seria concha azul, ok? Então, aqui dentro do nosso texto, também existe a utilização de alguns verbos modais que nós já vimos anteriormente. Why did Mom have to buy some new glasses? De acordo com o nosso texto e o nosso fragmento aqui que vai auxiliar vocês. Por que a mãe precisou comprar óculos novos? E na questão 5, where did Mom go to buy her glasses? Onde ela foi para comprar esses óculos? Vou dar um tempo para vocês responderem e a gente já retorna.
Observando o nosso fragmento, observando o fragmento do nosso texto, vamos responder as duas perguntas. Why did mom have to buy some new glasses? Por que a mamãe teve que comprar óculos novos? E a segunda pergunta, where did mom go to buy her glasses? Aonde ela foi para poder fazer a aquisição dos mesmos? Então, nós temos, why did mom have to buy some new glasses? Because she could not see well. Porque ela não conseguia ver bem. E aonde ela foi comprar os óculos? Ela foi até a cidade, como está aqui no nosso fragmento. Mom could not see too well, so she had to buy some new glasses. She got them in the city and they cost $200. Então, aqui tem ainda mais uma informação do custo desse óculos que foi adquirido. No nosso fragmento, vai ter a informação para as duas questões que nós temos aqui. What does mom like to read? O que ela gosta de ler? E na 7, what are the two small words at the end of the story? Quais são as duas últimas palavras no fim da nossa história? Temos aqui o nosso fragmento para ajudar. Mom likes to read the paper and now she can see every word clearly. She can even read these two very small words. Blue shell. Vou dar um tempo para vocês responderem e a gente já retorna. Observando o nosso fragmento e as nossas questões, Mom likes to read paper and now she can see every word clearly. She can even read the two very small words. Então aqui ele está trazendo a informação de o que ela gosta de ler e o que ela está conseguindo ler agora. Mamãe gosta de ler papéis, ler textos, e agora ela está vendo todas as palavras claramente, claro, porque como a gente sabe, ela adquiriu um óculos novo. Ela pode inclusive ler essas duas palavras pequenas, blue shell. Então, what does mom like to read? O que ela gosta de ler? She likes to read
the paper, né? Os papéis. E what are the two small words at the end of story? Blue shell, ou concha azul. Mas observem que nós temos aqui o modal can, que no passado, could. Se nós estivéssemos utilizando essa situação dentro de um passado ou na intenção de uma possibilidade, de uma probabilidade, a gente utilizaria could, que ela poderia ler as duas palavras. Talvez o óculos ainda não estava bem adaptado ou ela poderia ver as palavras muito bem antes, né? Ou não poderia ver as palavras antes. Então, a gente pode trocar esse verbo modal que está aqui, o can, por could. Por quê? Porque vai auxiliar a gente a falar de uma possibilidade, a falar de uma probabilidade, ou até mesmo, quando a gente viu nas tirinhas do Garfield, a questão do trabalho da possibilidade, ou de um pedido polido, né? Se nós utilizássemos essa expressão, could mom even read these two very small words? Mamãe poderia ler essas duas palavras, essas duas pequenas palavras? Sim ou não? Uma formação interrogativa utilizando o modal, que, como eu disse para vocês anteriormente, ele molda, ele estipula a frase quando a gente for trabalhar com ela. E dessa forma, cada um dos modais vai enfatizar, vai complementar a expressão que nós estamos utilizando. Knew you could do it. Então aqui Garfield tem uma expressão, percebeu que vocês podem fazer isso. Aqui também mais uma utilização do modal. Para quê? Para que nós percebamos que isso aqui é uma possibilidade. Aprender os verbos modais é uma possibilidade bem fácil, bem tranquila. Os modais que nós vimos hoje foi may, might, could e can, que a gente deu uma olhada porque apareceu no nosso texto. Ok? Students, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula and see ya. Bye bye.